Queria fazer uma pergunta para ti, Thiago. Assim, você já bateu um papo antes da gente entrar aqui um pouco na questão dos jogos de criança. Você falou que a sua família sempre teve, né, essa questão do hobby. Em 2016 eu voltei novamente. Sempre fui de jogar, né, jogos de tabuleiro, os clássicos, mas eu sempre joguei jogo da vida e tudo mais. E aí, quando eu voltei em 2016, eu me apaixonei tanto que eu quis mostrar para minha família. E aí, meu filho já estava com 4 anos, 3 anos e pouquinho. Então ele ficava vendo isso, né? E aí eu consegui colocar ele para jogar com 5 anos, né? Mas antes eu estava jogando um pouco antes, e aí a gente vai vendo a crescente que a gente vai conversar sobre isso. Mas e você, assim, quando que você começou, que você conheceu, qual foi o jogo que realmente, assim, fez você mudar e falar, caraca, isso é bom demais? Porque você falou uma coisa que eu sou apaixonado por jogos de tabuleiro, que é essa questão lúdica, que é você sair do digital, a gente está aqui no digital, é claro, é muito importante, mas sentar numa mesa, papear, rir, conversar, porque me remete muito à minha infância, sabe? Eu ia pra rua Uhum. jogar bola, polícia e ladrão, pique-pega, que perdeu muito isso, né? Eu não tô falando só da pandemia que a gente passou, mas realmente é um mundo digital hoje. E, cara, o jogo de tabuleiro realmente aproxima. Cara. Como isso aí, para mim, é talvez a maior vantagem, né, do jogo de tabuleiro. Por isso que eu sou apaixonado. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Thiago, né? Como é que você adentrou nesse mundo, não falando assim na questão dos canais, mas essa parte mesmo do hobby, e como é que Uhum. você conseguiu angariar aí a sua família, né, para jogar? Porque aqui, por enquanto, só meu filho e minha irmã, né? Meus primos de vez em quando jogam. A minha esposa, eu tento, mas ela não vai, né? Então, depois eu vou pedir um conselho para quem consegue para jogar com cônjuge, cônjuge, porque aqui eu não consigo, não. Olha, aqui a coisa, assim, eu sempre gostei muito de jogo de tabuleiro também, sempre curti muito. E apesar de nunca, assim, foi muito raro para eu jogar jogos como War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, porque eu não tinha. Então dependia de ter algum amigo que em algum momento tinha aquele jogo e eu fosse jogar. Era até uma grande decepção da minha infância não ter esses clássicos na minha vida. Mas, pô, a gente tem que reconhecer, cara. São clássicos. A gente não pode achar que é lixo, né? Não pode. E, e aí acontece que, pulando pra época ali, há uns 9 anos atrás, quando eu já tava, né, ali com a minha esposa, com a Anne, né, minha companheira, e eu tava já assim, conhecendo um pouco mais o que que a gente podia fazer em termos de hobby e tal, a gente já jogava Magic. Então começou a surgir essa nova onda de jogos de tabuleiro moderno, e aí a coisa, né, mais recente, com o lançamento da primeira vez do Zombicide, eu ouvia muito Nerdcast, então os caras começaram a falar muito disso, aí virou-se tudo sobre Zombicide, eu ficava namorando, pô, caraca, um dia eu ainda vou comprar um negócio desse, pô, mas é caro pra caramba, então, pô, vamos ver qual é. Aí até que um dia, quando a gente entrou oficialmente no hobby, foi numa Bienal aqui no Rio, e nessa Bienal a gente tinha ido, o Gael ele tinha 3 4 anos, o Dante tinha seus 5 anos, então eles eram pequenininhos, e aí a gente foi na Bienal para ver livro, né? Eu nunca imaginei que eu ia encontrar o jogo de tabuleiro lá. E a gente tá lá passeando, não sei o que, andando pra cá, andando pra lá. E numa dessas a gente passa em frente a um stand da Devir. E é por isso que eu tenho um carinho tão grande pela Devir, assim, porque eles fazem parte não só desse nosso entrada nos jogos, no mundo de jogos de tabuleiro, como também a gente tem um negócio de adolescência ali muito grande da época que eu jogava Magic, né? Porque eram eles que traziam Magic pro Brasil, né? Então, na época. Então, quando eu passei ali na frente, eu falei assim: putz, olha que legal, cara, Devi, será que. Vamos ver o que que eles têm lá? E aí a gente chegou perto ali, aí falou assim: pô, vamos dar uma olhada, um monte de jogo diferente, um monte de mesa, a gente jogando. Eu falei: nossa, caramba, que coisa. E os meus filhos pequenos, né? E aí chegou um desses monitores e falou assim: pô, você não quer. Entra, chega aí, vem ver aqui. Aí eu falei assim: não, 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 estamos só olhando. Cara, o negócio: não, 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 depois a gente vê, estamos só olhando. Aí o cara: Aí o cara, não, que isso, vem aqui. Não, 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 meus filhos são pequenos, eles não vão entender, não dá pra gente jogar não, vai ser uma loucura. Não, a gente tem uns jogos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão jogar juntos e vão gostar. Aí eu falei, pô, né? Aí eu olhei pra Anne, a Anne já tava querendo, aí eu falei assim, não, tá bom, vamos lá. E aí foi lá que a gente jogou duas mesas, uma mesa de Léo vai ao Barbeiro, que é um jogo ele é Ah, um que jogo meio legal, de conheço. memória, ele é cooperativo. Eu tenho ele até hoje aqui, tá aqui atrás. Ele E é a gente jogou ótimo para jogar com criança, excelente. nossa. Ele é excelente. E a gente jogou também o Escadas Assombradas, que virou um dos grandes
clássicos de todos da minha família, assim. Que é um jogo também que você rola dados, você tem que completar um caminho e você tem um fantasminha que às vezes troca de lugar um com o outro. Aí no final do jogo, da partida, fica tudo uma loucura, você não sabe mais quem é quem. É engraçado demais. E aí foi nesse dia que a gente jogou esses jogos, eu vi meus filhos jogando, se divertindo, eu falei assim, pô, vamos levar então, né? Pô, divertido? Vamos levar. E aí eu fui lá pra comprar, né? É isso que é o problema de você entrar nesses lugares assim, né? O cara vai, te seduz, que legal, aí você já larga, Sei como é plau, que um é. salário mínimo. E Nossa. aí quando eu desci Naquela lá, eu época, falei, porque hoje nem o salário mínimo consegue comprar jogo mais. hoje o salário mínimo é um jogo só. É só um. É, mais ou menos. E E aí olha lá, a tem gente. jogo que nem compra. Não, tem jogo que eu não compro, não. E aí a Tem não. gente, a gente comprou os dois e, tipo, quando tava pra pagar, eu falei assim, pô, tem algum pra adulto aí pra eu jogar com a minha esposa? E foi aí que eles apresentaram a gente as Lendas de Andor, que é um dos jogos que eu mais amo na Ah, vida, cara. Um jogo que me remeteu àquele mundo de jogo de RPG de tabuleiro e tal. sim, sou E a apaixonado gente também. ficou muito tempo, a gente ficou anos só com esses jogos aí. Eu jogando na cama, na nossa cama, Andor enquanto as crianças dormiam. E jogando no chão com as crianças. A gente jogava muito no chão e era, cara, era muito divertido. E foi aí que a gente começou a, pô, vamos ver se tem mais coisa. E aí a gente foi vendo. E naquela época, lá, seus, sei lá, uns 4 anos atrás, não tinha tanta oferta assim de jogo infantil no Brasil. Hoje está muito melhor o campo, né? Sim, Tem até muito mais. editoras que são específicas para jogos infantis.